Muito bom dia, povo de Deus. Pela graça e misericórdia do Senhor, despertamos para mais uma segunda-feira, o início de uma nova semana que vamos entregar nas mãos do nosso Deus. Não existe maneira melhor de começar a semana do que buscando a presença de Deus em oração. Porque quando colocamos os nossos planos diante dele, sabemos que tudo é direcionado para o nosso bem. A palavra do Senhor nos diz em João 15:5: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Esse versículo nos lembra que, separados de Cristo, nada podemos fazer. Mas quando permanecemos nele, damos frutos que glorificam o seu nome. Frutos de paz, amor, esperança e vitória. E é assim que queremos começar esta semana, declarando que seremos fortalecidos e frutíferos na presença do Senhor. Antes de começarmos esta oração, escreva com fé nos comentários: Minha semana será abençoada e frutífera, em nome de Jesus. Deixe também o seu nome e a cidade onde você mora, para que possamos apresentar a sua vida diante de Deus em nossas orações. Compartilhe também o seu pedido de oração, seja pela sua saúde, pela sua vida financeira, pelos seus familiares, amigos, trabalho ou qualquer área em que você precisa do agir do Senhor. Cremos que muitos milagres e testemunhos nascerão desta corrente de fé e oração. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveite agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações e caminhar conosco todos os dias em oração. Quando você curte e compartilha este vídeo, ajuda a palavra do Senhor a alcançar ainda mais vidas. Que esta oração seja um momento de entrega, fortalecimento e renovação para toda a sua semana. Agora entregue os seus caminhos nas mãos do Senhor e junte-se a mim nesta oração. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai amado, hoje queremos começar esta oração elevando o nosso coração em gratidão a Ti. Obrigado pela vida que o Senhor nos concede, pelo dom de acordarmos e termos a chance de viver mais um dia em Tua presença. Obrigado pela saúde, pela família, pelo alimento, pela proteção e, sobretudo, pela graça maravilhosa que nos alcançou em Cristo Jesus. Se não fosse a Tua mão, Pai, não estaríamos aqui. Reconhecemos que cada detalhe da nossa existência vem do Teu amor e da Tua bondade. Pai, à luz da Tua palavra, em João 15:5, reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer. O Senhor é a videira verdadeira e nós somos apenas ramos. Se estivermos desconectados de Ti, não haverá vida, não haverá fruto, não haverá sentido. Por isso, hoje nos rendemos diante de Ti e declaramos que desejamos permanecer ligados ao Senhor para que a Tua vida flua em nós e sejamos ramos frutíferos que glorificam o Teu nome. Senhor, pedimos que a nossa vida seja marcada não pelas aparências externas, mas pelos frutos do Espírito Santo. Assim como o apóstolo Paulo nos lembra em Gálatas 5:22, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Queremos, ó Pai, que cada uma dessas virtudes seja encontrada em nós, não como resultado de esforço humano, mas como evidência da Tua presença transformadora em nossos corações. Pai amado, muitas vezes vivemos num mundo que valoriza mais o que está por fora do que o que está por dentro. Somos pressionados a mostrar uma imagem perfeita, mas a Tua palavra nos lembra que o Senhor não olha como o homem olha, pois o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Por isso, pedimos que o Senhor transforme o nosso interior, cure as áreas feridas, limpe os pensamentos, renove os sentimentos e faça de nós vasos de honra, cheios da Tua glória. Assim como a figueira estéril foi repreendida por Jesus, porque não tinha frutos, pedimos que a nossa vida não seja marcada pela esterilidade espiritual.
Que nunca sejamos apenas folhas, mas que carreguemos frutos que alimentem e abençoem aqueles que estão ao nosso redor. Que nossa fé produza obras que glorifiquem o teu nome. Como diz a tua palavra em Tiago 2,17, assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Senhor, lembramos também de José, que mesmo em meio às adversidades, permaneceu fiel a ti e por isso deu frutos de integridade, sabedoria e prosperidade. Que possamos aprender com ele a dar frutos em todas as estações da vida, seja no tempo da prisão, seja no tempo da honra. Lembramos de Daniel, que mesmo em terra estrangeira, permaneceu conectado ao Senhor, dando frutos de fidelidade e santidade diante de um império pagão. E lembramos de Paulo, que mesmo em prisões e perseguições, nunca deixou de dar frutos de evangelização e amor. Pai, ajuda-nos a permanecer firmes em Ti, mesmo quando as tempestades da vida tentarem nos abalar. Que possamos ser como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folha não murcha. Ensina-nos a estar enraizados em Cristo, nutridos pela Tua palavra e fortalecidos pela oração, para que nada nos arranque da Tua presença. Senhor, reconhecemos também que muitas vezes deixamos de dar frutos, porque permitimos que as preocupações, os prazeres e as distrações deste mundo nos sufoquem, como na parábola do semeador. Pedimos que o Senhor arranque de nós todo o espinho que sufoca a semente da Tua palavra e que prepare o nosso coração como boa terra, para que possamos produzir a 30, a 60 e até a 100 por um, conforme a Tua vontade. Senhor, queremos dar frutos de arrependimento, frutos de justiça e frutos de amor. Que a nossa vida seja uma carta viva do Evangelho, onde as pessoas não apenas escutem as nossas palavras, mas vejam em nossas atitudes a transformação operada por Cristo. Que ao olharem para nós, possam enxergar menos de nós e mais de Ti, como disse João Batista. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Senhor, pedimos que cada passo nosso produza frutos de bênção. Que no ambiente de trabalho sejamos instrumentos de paz e honestidade. Que em casa sejamos exemplos de amor e perdão. Que na igreja sejamos ramos que fortalecem o corpo de Cristo. Que na sociedade sejamos sal e luz, trazendo esperança aos que estão em trevas. Senhor, sabemos que dar frutos exige permanecer em Ti, e permanecer em Ti exige disciplina, renúncia e entrega. Por isso, clamamos que o Teu Espírito Santo nos fortaleça, que Ele nos ensine a vencer o pecado, a resistir às tentações e a permanecer firmes em santidade, que não sejamos apenas ouvintes da palavra, mas praticantes fiéis que dão testemunho vivo do Teu reino. Hoje, em oração, declaramos que escolhemos permanecer na videira verdadeira. Escolhemos estar ligados a Cristo, para que possamos dar frutos que glorifiquem o Teu nome. Escolhemos ser reconhecidos, não pelo que mostramos, mas pelo que carregamos em nossos corações, a marca do Espírito Santo. Pai amado, reconhecemos a nossa total dependência do Senhor. Confessamos nossas fraquezas, nossas quedas e tudo aquilo que tem nos afastado da plenitude da vida que o Senhor deseja para nós. Confessamos, Senhor, que muitas vezes não permanecemos firmes em Ti como deveríamos. Permitimos que distrações do mundo, preocupações e desejos carnais ocupassem o lugar que é somente Teu. Quantas vezes nos preocupamos mais com as aparências do que com a transformação verdadeira do coração? Quantas vezes buscamos frutos de reconhecimento humano em vez de frutos que glorificam o Teu nome? Perdoa-nos, Pai, por cada palavra precipitada, por cada atitude egoísta, por cada pensamento impuro e por cada vez que escolhemos a nossa vontade em vez da Tua. Assim como o salmista declarou em Salmos 51:3,
pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas. Nós reconhecemos as nossas falhas diante de ti, e nos humilhamos clamando pelo teu perdão. Senhor, sabemos que o pecado sufoca os frutos que deveríamos produzir. Ele nos torna ramos secos, sem vida, incapazes de gerar aquilo que o Senhor espera. Por isso, entregamos os nossos fardos, tudo aquilo que pesa sobre o nosso coração, culpas do passado, erros cometidos, pecados ocultos, falta de perdão e falhas repetidas. Não queremos mais carregar pesos que o Senhor já levou sobre si na cruz. Como Jesus nos convidou em Mateus 11:28, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Hoje escolhemos lançar sobre ti nossas cargas, para recebermos o descanso da tua graça. Pai, pedimos uma renovação espiritual. Que o teu Espírito Santo sopre sobre nós um vento de santidade, de arrependimento sincero e de transformação verdadeira. Que os frutos do Espírito comecem a brotar novamente em nós. Amor onde havia rancor, paz onde havia ansiedade, domínio próprio onde havia impulsividade e bondade onde havia indiferença. Declaramos que, em Cristo, não há condenação. Somos livres da escravidão do pecado, libertos do peso da culpa e restaurados pela tua misericórdia. Onde o inimigo tentou nos acusar, o sangue de Jesus já nos justificou. Onde o pecado tentou nos prender, a cruz já nos libertou. Senhor, escolhemos permanecer em ti, escolhemos voltar à videira verdadeira e deixar que a tua seiva de vida flua dentro de nós. Pai amado, sabemos que a oração tem poder para mover céus e transformar a terra. Por isso, todos os dias nos unimos diante de ti em oração, não só por nós mesmos, mas colocamos diante de ti cada irmão e irmã que participa desta corrente de oração. Tu conheces cada coração, cada lágrima e cada pedido que foi deixado nos comentários ou guardado em silêncio no íntimo. Pedimos que o Senhor visite essas vidas com o teu amor e traga refrigério para a alma cansada, esperança para o coração aflito e respostas para os que clamam com fé. Oramos pelas famílias, Senhor. Sabemos que o inimigo tenta atacar lares, semear discórdia e destruir relacionamentos. Mas nós declaramos que os lares que te buscam serão fortalecidos em amor, diálogo e perdão. Restaura casamentos, reata laços rompidos, cura feridas emocionais entre pais e filhos e estabelece a paz em cada lar. Que cada família possa dizer como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pai, intercedemos pelos enfermos. Muitos estão enfrentando dores, enfermidades incuráveis aos olhos humanos, diagnósticos médicos difíceis e tratamentos dolorosos. Mas nós cremos que tu és o Deus que cura. Estende a tua mão poderosa sobre cada enfermo agora, trazendo alívio, cura e milagre. Lembramos da tua promessa em Isaías 53:5. Pelas suas feridas fomos curados. Que essa palavra se cumpra em cada vida que precisa do toque da tua cura. Oramos também por aqueles que sofrem no coração e na mente, os que lutam contra a ansiedade, a depressão, a angústia e pensamentos de desistência. Senhor, envolve essas pessoas com a tua paz, que excede todo entendimento. Que cada mente seja guardada em Cristo Jesus. Que a alegria do Senhor seja a força deles e que todo espírito de opressão seja quebrado pelo poder do teu nome. Senhor, intercedemos também pelos nossos amigos, colegas de trabalho e pessoas próximas que ainda não te conhecem. Dá-nos ousadia para testemunhar de Cristo, sabedoria para falar com amor e coragem para sermos luz no ambiente em que vivemos. Que a nossa vida dê frutos que apontem para Jesus e que através de nós muitos possam conhecer a salvação. Pai amado,
Lembramos com amor dos moradores de rua, dos órfãos, dos idosos abandonados e dos que vivem em extrema necessidade. Tua palavra nos diz, em Provérbios 19:17, quem trata bem os pobres empresta ao Senhor, e Ele o recompensará. Pedimos que o Senhor levante recursos, estenda a mão através de nós e traga provisão para esses filhos amados, que não falte alimento, abrigo e cuidado para os necessitados. Oramos pela paz mundial e pelo nosso Brasil. Vivemos tempos de conflitos, injustiças e divisões, mas cremos que o Senhor ainda governa sobre as nações. Pedimos que a tua justiça prevaleça, que líderes sejam levantados com temor a ti e que o Brasil seja uma nação conhecida como terra que serve ao Senhor. Intercedemos também pela tua igreja, Senhor, que haja unidade entre os irmãos, fidelidade à tua palavra e zelo pela santidade. Livra-nos de divisões, de enganos e de frieza espiritual. Abençoa os líderes e missionários, sustentando-os com forças renovadas e enchendo-os com o teu Espírito. Que o Evangelho avance com poder, que vidas sejam alcançadas e que um avivamento varra esta geração. Senhor, lembramos ainda dos que se afastaram da fé. Muitos que um dia estiveram firmes na tua casa hoje se encontram distantes, como ramos separados da videira. Vai ao encontro deles, Senhor. Toca seus corações. Traz lembranças do primeiro amor. Gera arrependimento e reconciliação. Assim como o pai recebeu o filho pródigo de volta, pedimos que muitos retornem para os teus braços com coração quebrantado. Senhor, nós cremos que a nossa intercessão não ficará sem resposta. Enfermos serão curados, famílias serão restauradas, viciados serão libertos, corações serão renovados e muitos testemunhos de vitória surgirão. Pois a tua palavra nos garante em Mateus 18:19, se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito por meu Pai que está nos céus. Declaramos com fé que veremos frutos abundantes desta intercessão, porque permanecemos em Ti, a videira verdadeira, e porque em Ti nada é impossível. Pai amado, reconhecemos que todas as áreas da nossa vida dependem do Senhor, inclusive nossa vida financeira. Por isso, colocamos diante de Ti cada decisão, cada projeto e cada necessidade, porque sabemos que apenas permanecendo ligados a Cristo, poderemos dar frutos também nessas áreas tão importantes da nossa caminhada. Senhor, pedimos primeiramente sabedoria para administrar os recursos que o Senhor nos concede. Dá-nos discernimento para gastar com equilíbrio, para economizar quando necessário e para evitar dívidas que escravizam. Livra-nos da impulsividade e do desejo de ostentar, para que possamos viver com contentamento, como Paulo declarou em Filipenses 4:11. Aprendi a estar satisfeito em toda e qualquer situação. Queremos ser bons mordomos daquilo que o Senhor nos confia. A tua palavra nos ensina em Provérbios 21:20. Na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. Que sejamos administradores sábios, que planejam, investem com responsabilidade e usam os recursos de maneira que glorifique o teu nome. Pedimos também que o Senhor nos dê disciplina para não vivermos além das nossas condições e que aprendamos a estar satisfeitos com aquilo que já temos, sabendo que a verdadeira riqueza é a tua presença. Senhor, apresentamos a Ti o nosso trabalho. Agradecemos pelo emprego que temos, pelo sustento que ele proporciona e pelas habilidades que o Senhor nos concedeu. Pedimos proteção contra injustiças, intrigas e desânimo no ambiente de trabalho. Dá-nos graça diante de nossos superiores e colegas para que possamos ser testemunho vivo do teu amor. Aos que estão desempregados, clamamos por portas abertas. O Senhor conhece cada currículo enviado, cada entrevista feita e cada esperança renovada a cada tentativa.
Pedimos que o Senhor abra caminhos onde parece não haver saída, como abriu o Mar Vermelho para o teu povo. A tua palavra nos lembra em Salmos 37, 25. Fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Que essa promessa se cumpra na vida de cada irmão e irmã que confia no Senhor. Pedimos também, Pai, promoções, reconhecimento e crescimento profissional. Que os dons que o Senhor colocou em nós sejam desenvolvidos, que novas habilidades sejam adquiridas e que portas de honra se abram. Lembramos de José, que foi tirado da prisão e colocado como governador do Egito. Que também possamos viver esse favor sobrenatural, sendo exaltados pelo Senhor no tempo certo. Senhor, oramos por aqueles que empreendem, que têm empresas, lojas, projetos ou ministérios que dependem de prosperidade financeira. Sabemos que empreender exige fé, coragem e muita dedicação, mas também sabemos que sem a tua bênção, nada prospera. Como está escrito em Deuteronômio 8:18. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza. Dá-nos sabedoria para tomar decisões éticas, visão para identificar boas oportunidades e coragem para agir no tempo certo. Livra-nos de enganos, de associações perigosas e de armadilhas que possam comprometer nossa integridade. Pedimos clientes fiéis, contratos estáveis e parcerias estratégicas que nos façam avançar. E declaramos que mesmo em tempos de crise, os negócios dos teus filhos prosperarão, porque a nossa confiança não está na economia terrena, mas no Deus que abre o mar e cria caminho onde não há. Mas acima de tudo, Senhor, pedimos que a nossa vida financeira esteja em alinhamento com a tua vontade. Não queremos ser dominados pelo dinheiro, mas queremos que o dinheiro seja apenas uma ferramenta para te servir. Dá-nos integridade em cada decisão, generosidade em cada oportunidade e diligência em cada responsabilidade. Ensina-nos a honrar o Senhor com os nossos recursos, lembrando que tudo o que temos vem de ti. Queremos ser fiéis, sustentando a obra do Senhor e abençoando os necessitados. Já te agradecemos, Pai, antecipadamente pela provisão que virá. Ainda que os nossos olhos não vejam de imediato, cremos que o Senhor já está soprando ventos de mudança, como soprou sobre o mar até que ele se abrisse diante de Moisés e do teu povo. Cremos que o Senhor já está preparando o caminho para a vitória financeira, profissional e empresarial. Declaramos, em nome de Jesus, que não faltará o pão em nossa mesa, que não faltará sustento para nossos filhos, que não faltará sabedoria para administrar nossos recursos e que não faltará generosidade em nosso coração para abençoar outros. Assim como o ramo permanece ligado à videira e dá fruto abundante, escolhemos permanecer em Cristo para que também nessa área da vida possamos frutificar. Que os nossos frutos financeiros, profissionais e nos negócios sejam testemunho da tua fidelidade e um canal de bênção para muitos. Confiamos em ti, Senhor, e declaramos com fé: a barreira que parecia impossível já está se transformando em caminho aberto para a vitória. Pai amado, declaramos as tuas promessas sobre a nossa vida. Escolhemos crer na tua palavra acima de qualquer circunstância, pois sabemos que tu és fiel para cumprir cada uma das tuas promessas. Assim como Jesus declarou que somos ramos ligados à videira, proclamamos que permaneceremos firmes nele e que daremos frutos abundantes para a glória do teu nome. Declaramos que nada poderá nos separar da tua presença. Ainda que o mundo ofereça distrações, permaneceremos firmes em Cristo, porque sabemos que sem Ele nada podemos fazer. A nossa vida, a nossa força e a nossa esperança estão em Ti. Como está escrito em Jeremias 17:7, mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro.
Não teme quando chega o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não fica ansioso no ano da seca, nem deixa de dar fruto. Proclamamos que, mesmo em tempos de dificuldade, continuaremos a dar frutos. A crise não roubará a nossa fé. A escassez não apagará a nossa esperança, e o deserto não será o nosso fim, porque a nossa confiança está no Deus que é fonte inesgotável. Declaramos que o fruto do Espírito Santo será visível em nossa vida. Amor no lugar do ódio, alegria no lugar da tristeza, paz no lugar da ansiedade, paciência no lugar da pressa, bondade no lugar da indiferença, fidelidade no lugar da instabilidade, mansidão no lugar da dureza e domínio próprio no lugar da fraqueza. Como Paulo ensinou em Gálatas 5:22, esses frutos serão a marca da nossa caminhada com Cristo. Proclamamos que viveremos como árvores frutíferas no reino de Deus. Não seremos ramos secos que se apartam da videira, mas permaneceremos ligados a Cristo todos os dias da nossa vida. E porque estamos enraizados nele, daremos frutos que permanecerão para a eternidade. Declaramos que a nossa casa será um jardim fértil, onde os frutos do Espírito se manifestarão em cada relacionamento. Profetizamos sobre as nossas famílias amor, unidade, fidelidade e fé inabalável. Sobre o nosso trabalho e negócios, declaramos prosperidade, sabedoria e portas abertas pelo Senhor. Sobre a nossa vida espiritual, declaramos crescimento, intimidade com Deus e abundância de frutos que glorifiquem o Teu nome. Senhor, proclamamos que não viveremos pelo que vemos, mas pelo que cremos. Ainda que os olhos humanos não enxerguem mudança, nós cremos que o Teu poder já está operando. Ainda que os frutos não tenham aparecido, cremos que a raiz está sendo fortalecida em Cristo. Ainda que as circunstâncias sejam contrárias, confiamos que o Senhor está agindo a nosso favor. Declaramos que somos filhos amados do Deus vivo e viveremos uma vida frutífera, marcada não pelas aparências, mas pela transformação do nosso coração. Pai amado, chegamos ao final desta oração com o coração cheio de gratidão. Obrigado porque pudemos estar diante de Ti, derramar a nossa alma, apresentar os nossos pedidos e declarar a nossa fé. Obrigado porque sabemos que cada palavra que saiu dos nossos lábios foi ouvida pelo Senhor. Tua palavra nos garante, em 1 João 5,14. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Por isso, descansamos na certeza de que o Senhor já está agindo em resposta à nossa oração. Senhor, queremos encorajar uns aos outros neste momento. Deus está ouvindo a sua oração. Nada do que apresentamos diante dele foi em vão. Mesmo aquilo que ainda não vimos acontecer, sabemos que está sendo trabalhado pelo Senhor no tempo perfeito. Ainda que pareça demorar, cremos que a resposta está a caminho, porque o Deus que prometeu é fiel. Senhor, reconhecemos que a nossa vida não é medida pelas aparências externas, mas pelos frutos que carregamos em nosso interior. Que cada um que participou desta oração seja fortalecido pelo Espírito Santo para permanecer firme em Cristo. Que os frutos do Espírito floresçam em cada coração. Amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E que esses frutos sejam visíveis em nossas palavras, em nossas atitudes e em nossa forma de viver. Pai, que ninguém aqui se sinta sozinho. Assim como os ramos fazem parte de uma mesma videira, nós fazemos parte de um só corpo, o corpo de Cristo. Ajuda-nos a lembrar que não caminhamos sozinhos, mas estamos ligados a Ti e uns aos outros. Sustenta a fé dos que estão desanimados. Consola os que choram, fortalece os que lutam e dá esperança aos que se sentem sem saída. Que cada pessoa que acompanhou esta oração sinta agora a Tua presença enchendo o coração de paz.
Que a tua palavra seja lâmpada para os pés e luz para o caminho, e que ninguém saia daqui da mesma forma que chegou. Renovados pela oração, queremos caminhar em vitória, lembrando sempre que separados de Cristo nada podemos fazer, mas permanecendo nele, damos frutos que glorificam o teu nome. E assim, Senhor, encerramos esta oração declarando bênçãos sobre todos que participaram. Abençoa as famílias, os casamentos, os filhos, o trabalho, as finanças, os estudos e cada área da vida. Que haja provisão onde há falta, cura onde há dor, reconciliação onde há divisão e esperança onde há desânimo. E juntos, como igreja viva e ramos ligados à videira, proclamamos a tua promessa final de paz e comunhão. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, querida irmã, se esta oração falou ao seu coração e edificou a sua vida, escreva com fé nos comentários. Eu permanecerei em Cristo e darei frutos para a glória de Deus. Essa é uma declaração de fé e também um testemunho público de que você crê na promessa do Senhor. E se você tem um pedido especial de oração, compartilhe conosco nos comentários. Todos os pedidos são lidos com carinho e apresentados diante de Deus em nossas orações. Mesmo que não consigamos responder a cada um, creia, estamos orando por você, pela sua família e pelas suas causas. Aqui formamos uma grande corrente de fé, onde oramos uns pelos outros e testemunhamos juntos os milagres do Senhor. Se ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se agora e ative o sininho de notificações. Assim, você não perderá nenhuma das nossas orações e estará sempre conectado conosco na presença de Deus. Também pedimos que curta este vídeo. Isso é muito importante para que a mensagem do Evangelho alcance cada vez mais vidas. Compartilhe esta oração com seus familiares, amigos e colegas de trabalho. Envie em grupos, seja no WhatsApp, Facebook ou onde você estiver presente. Muitas pessoas precisam ouvir uma palavra de fé e serem lembradas de que em Cristo podem frutificar e viver uma vida transformada. Você pode ser instrumento de Deus para alcançar corações que hoje estão cansados e precisando de esperança. Que a paz do Senhor encha a sua casa, que a presença de Deus guarde o seu coração e que a graça de Cristo seja abundante em sua vida. Que Deus abençoe poderosamente você e sua família. Que possamos estar juntos novamente na próxima oração, firmes em Cristo, em nome de Jesus. Amém.